que você está? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. A lição da Escola Sabatina é o nosso guia de estudos, onde nós estudamos semanalmente alguns temas e esta semana nós falamos sobre o sinal da aliança. Espero que você goste, que você convide seus amigos. Esse é o momento para você encaminhar esse link. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreve e vem estudar a lição com a gente. Paizinho do céu, louvado seja o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntas estudarmos a Tua palavra, ó Deus. Que possamos te ouvir e que aqueles também que estudarem conosco também desejem ouvir a Tua voz. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Eu sou a Ana Brasil. Saudades que eu fico durante a semana de estarmos aqui, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, que é sempre muito bom, muito gostoso. Nós estamos ainda seguindo com o nosso guia de estudos sobre as alianças, e esta semana é uma aliança muito especial, que Deus nos complete com o Espírito Santo para que haja uma compreensão bem ampla desta aliança também. Meu nome é Elânia, tudo bem? Espero que sim, é um prazer participar deste momento. Conheço a família Brasil já há um bom tempo, né? Para o meu filho, é a tia Ana e o tio Marcelo. E agradeço a Deus pela oportunidade de também conhecê-los e por este momento. Eu sou professora há mais de 20 anos, né? Só mais uma desse time aí. E espero contribuir de forma positiva, né? E crescer também nesse assunto que, como a Mayara disse, é tão familiar para nós que parece que ao olhar a gente não tem nada a aprender, mas sempre tem a aprender. A lição sempre traz informações novas, né? Que Deus me abençoe e abençoe cada um também que participar deste estudo. Oi para todo mundo, meu nome é Laísa. Eu recebi esse convite, fiquei muito grata, ainda mais saber que é um projeto, né, tocado por pessoas que eu tenho tanto carinho. Algumas estou conhecendo agora, mas já tenho acompanhado ali o Insta e é um projeto tão lindo. E eu fico honrada de ter sido convidada para a gente aprender juntos, né, trocar conhecimentos a respeito da palavra de Deus, nesse tema que é tão importante, que é o sábado, né? E eu moro aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem perceber pelos trajes, tá bem friozão aqui onde eu tô, mas eu sou professora, tenho 30 anos, sou casada e tô por aí, né, nesse time também de gente que gosta de pensar e que gosta de falar também. Bom estar com todos vocês. Para quem não me conhece ainda, está chegando aqui a primeira vez, meu nome é Mayara, eu moro em São Paulo, sou advogada, né, para destoar o time das professoras, e mais uma vez é um prazer muito grande estarmos juntos aqui, juntas, para estudarmos a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não tem acesso, depois você pode até colocar aí nos comentários que a gente te envia o link, dá um jeito de você ter acesso a esse mesmo guia que nós, para você estar sempre por dentro do que nós estudaremos nas próximas semanas. E esta semana, como as meninas já bem disseram, nós estudamos sobre o sinal da aliança. Nós vimos, desde o início do trimestre, falando sobre essa aliança de Deus conosco, através de várias formas, e nessa semana nós vamos falar especificamente sobre este sinal que Deus deixou. E já vamos começar aí com o verso para memorizar, para situar quem está em casa e não estudou a lição. Diz assim: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. E esse verso está lá em Êxodo, o capítulo 31, o verso 16. Então, essa semana, o sinal da aliança que nós vamos conversar é sobre o sábado. É um tema que, para nós, que somos adventistas do sétimo dia, é muito familiar, é um dia que nós já temos um carinho, que a gente já guarda, que a gente cresce aí lidando com isso e compreendendo, mas para quem está em casa, talvez não seja um tema tão claro, né? Tão, como a Elânia falou, sempre tem algo mais a aprender. Então, mesmo que você já ache que saiba bastante sobre o sábado, a gente
tem alguma coisa para tirar aí essa semana também. E na lição de sábado, né, como a gente já está começando aqui, ela vem trazendo que o sábado é como um prego. Eu gostei muito dessa ilustração, eu vou até dar uma lidinha aqui por cima, que diz que o sábado é como um prego martelado, que com regularidade constante nos faz voltar cada semana ao fundamento de tudo que somos ou podemos ser, porque nós estamos sempre tão ocupados, sempre correndo atrás das coisas, né? Até às vezes para a gente estar aqui nesse momento de gravar, deixa um monte de coisa meio que por fazer, mas chega o sábado e aí nós conseguimos descansar e o sábado nos conduz ao nosso fundamento, ao nosso ponto de partida e aquilo que realmente tem significado, o maior significado. Porque Deus nos criou e criou o sábado. Então, eu achei esse um ponto muito importante para a gente começar esse debate, né? Esse estudo. Quando a gente fala que o sábado realmente é um dia, é um momento, é um marco para nos reconectarmos com Deus. E pegando esse gancho aí, já para falar justamente disso, é muito legal a gente pensar, né? Nessa ideia da aliança como esse marco, né? A lembrança constante é ali, Jesus sendo totalmente, Deus sendo totalmente didático na correria do dia a dia do ser humano, ter o post-it colado na parede, né? Eu que sou mãe, uma correria danada. Então, é aquele dia de lembrança, né? De que nós realmente precisamos desse contato com o Criador, né? Esse sinal de aliança perpétua, e olha que coisa linda, de geração em geração, uma coisa tão importante que não pode ficar para trás, não pode ficar no passado, e a gente vai estar percebendo aqui que ele também não fica só no presente, né? O sábado nos leva para o futuro também. Mas é muito legal esse lugar separado, né, pelo Criador lá na sua origem já, né? Muito interessante isso. E outra lembrança que eu achei pertinente, né, e assim, aparentemente óbvia, que a lição de sábado traz, até uma frase que eu grifei aqui, que o sábado é também uma lembrança de que tudo pertence ao Criador, né? Mas é dele o sábado, né? Assim como todas as outras coisas. Foi Deus que determinou que é o sábado, é o sétimo dia, e colocou nesse ponto, né? No encerramento de um ciclo aí, né? Da semana de trabalho, de afazeres, das minhas coisas, né? Para eu parar e me lembrar, peraí, nada que é meu, né? Existe um criador, existe alguém além, muito além de mim, que muito antes de mim já pensou em tudo isso aqui, e nesse momento é hora de eu me lembrar disso, que eu sou totalmente dependente em todos os aspectos, que eu não sou nada e não tenho nada. Aqui em casa eu costumo dizer para o Kevin que tudo é de Deus. Né? Aliás, que tudo que é de bom vem de Deus. Não tem nada que seja nosso, e que tudo é de Deus também, né? Não tem nada nosso nessa vida, nessa terra. Então, nada mais que, na verdade, não sei nem se a gente pode entender como um presente de Deus o sábado, além de ser um presente, mas é como assim. É algo que ele não precisava fazer, porque ele já nos deu tudo. E aí, de repente, tem aí como se fosse a cerejinha do bolo, né? Para eu parar e refletir. Até tem um dia da lição aí, talvez eu me adiante um pouco, que fala um pouquinho dessa questão da reflexão. Não sei se eu li na lição ou em algum comentário, dessa reflexão da semana mesmo, em que essa semana contribuiu no meu relacionamento com Deus. É no sábado esse momento, né? É para ser no sábado. Não que todos os dias não façamos isso, não devamos prestar atenção, né, no que estamos fazendo. Mas o sábado é especialmente para isso, porque eu não preciso me preocupar com as outras coisas. E isso é maravilhoso, num tempo em que as pessoas só pensam em fazer, correr, andar e arrumar, e enfim, aquele ciclo assim que a gente se vê numa bola de neve, né? E aí quando a gente descobre que existe um dia que o Criador me deu para que eu possa, sei lá, parar um pouco e refletir em tudo que aconteceu, em dar um descanso. Hoje eu não preciso acordar cedo, arrumar criança para ir para a escola, não vou limpar minha casa, enfim, qualquer coisa que eu tenha que fazer, né? Então, assim, é mais do que um presente mesmo que nós recebemos, é algo especial mesmo. E o interessante também é que isso é um presente de Deus e não para um povo específico,
né? Desde sempre, desde o início, quando Deus criou o sábado, o sétimo dia, o dia do descanso, que ele separou, não foi para um grupo, não foi como muitos mencionam, o antigo sábado dos judeus, por exemplo. Não, quando na criação não existia povos, não existia seleção de quem, aquele grupo de pessoas ou outro grupo. Existia a criação de Deus. Então, quando ele criou o sábado, ele criou por tudo isso aí que vocês já mencionaram, porque é importante que nós saibamos quem nós somos, não é? De onde nós realmente viemos. E quem somos? Nada sem Deus. E eu acho interessante porque quando eu compreendi essa questão da aliança do sábado, e eu tinha minhas crianças, eu tinha Maiara, né, pequenininha, e depois vieram os outros dois, que sou mãe de 3, e aí eu começava a ensinar essa questão do sábado para eles, e é um dia muito especial mesmo. Como disse a Elaine, a gente acaba virando uma bola de neve aí, mas já chegando a sexta-feira, eu começava a dizer para eles o cheirinho do sábado. O anjo vai passar na nossa casa, para que a gente realmente contemple essa grandiosidade desse dia, a bênção que é esse dia. E quando Deus diz assim, lembra-te, também acho que não sei se vocês estão antecipando aí, lembra-te do dia de sábado, e que ele também deu o exemplo, por quê? Porque como pais, como professores, como seres humanos, como educadores, a gente gosta de dar o exemplo, não é? A gente tem que falar e fazer aquilo também, porque somos cobrados assim. E o sábado não é diferente. Então, quando Deus descansou no sétimo dia, para que eu e você compreendêssemos que ele não precisava daquilo, mas nós passaríamos a precisarmos, que ele fez o sábado por causa do homem, e não o contrário. E quando a gente para falar sobre isso, né, que Deus fez o sábado por causa da gente, e não por causa dele, né, que é realmente um presente. Hoje em dia a gente vive aí numa das eras mais ansiosas da história. E a gente não é nem... Há quem diga que a ansiedade que é a depressão que é a doença da nossa geração e não mais a depressão, que vinha sendo há algum tempo. E quando a gente fala sobre isso, estuda sobre isso, é comum que as pessoas digam, tire um dia, que os especialistas, que os médicos digam, né? Tire um dia, tire um momento do seu dia, na sua semana, um tempinho do seu dia, para você fazer outra coisa, para você meditar, para você fazer um exercício, para você estar em contato com a natureza. E um pouquinho todo dia, mas muito se fala da importância de um day off na semana toda. E quando a gente recorre à Bíblia, a gente percebe que Deus já tinha pensado nisso lá atrás. Deus já sabia. E ele foi lá e falou, olha, filho, você vai correr, você vai trabalhar, você vai ralar, vai fazer muita coisa, mas um dia você descansa, porque é bom para você. Eu sei, eu sou Deus, eu estou fazendo para você, para que você descanse. E no meio da sua semana, tira um tempinho para meditar comigo, para estar comigo, porque é muito... Às vezes a gente fala tanto do sábado e a gente acaba lembrando de Deus só no sábado, correndo risco de lembrar de Deus só no sábado. E passa a semana toda naquela correria, naquela loucura. E aí chega sexta-feira e fala, então tá bom, na hora do pôr do sol agora eu vou desligar. E aí dá o pôr do sol do sábado de novo, você já esquece tudo aquilo que aconteceu ali no sábado, todo o propósito do sábado. E isso me fez pensar bastante essa semana também em relação a isso, de ter esse sábado como um privilégio, como um presente, como um desligar e ter um pedacinho do sábado ali no nosso dia. Seja aquele momento que você faz o seu culto familiar, que você tem ali o seu devocional, que você vai fazer um exercício próximo à natureza, coisas que te aproximem de Deus, para que no sábado você esteja ali, você se relacionou com ele durante a semana. Então, chega no sábado, faz muito mais sentido. É muito mais gostoso, né? Sim, e Deus é assim, é incrível, né? Como Deus é super didático, porque na sua origem, é que nem ali a Helena falou, ele não precisava, já tinha nos dado tudo, né? Mas ele sabia, e ele não só sabia, como o Criador já mostrou como usar, né? Então a gente percebe que o sábado é uma aliança que ela vai se renovando, não só de geração em geração, mas quando a gente se volta para a Bíblia para perceber que ele não era
só uma aliança criada desde ali dos 10 mandamentos, né, no Sinai, mas era uma aliança que já era perpetuada e se mantinha estável, continuava acontecendo a despeito da existência, né, ou não, ali dos 10 mandamentos, porque Deus, ele renovou essa aliança com Adão, com Noé, com Moisés, ou seja, o Criador sabia que a gente precisava, e não porque a gente era um povo específico, mas porque como ser humano, né, a gente precisa desse descanso, e Deus, em sua origem criadora, ele preparou um dia para nos restaurar, né? Para nos levantar, para nos dar aquele ânimo e para dizer, ei, presta atenção, a vida não é só o que a gente corre atrás. Existe, né, alguém que quer restaurar em você a necessidade desse parar, dessa paz, né? Que é o que a gente recebe no presente do sábado. E nessa questão da origem, é muito importante a gente lembrar que o sábado nasceu antes mesmo do pecado, antes mesmo de existir ansiedade, antes mesmo da gente precisar trabalhar muito para colocar comida dentro de casa, antes mesmo de tudo isso, Deus já tinha criado o sábado, porque era e continua sendo uma aliança muito importante, né? Um sinal dessa aliança. Sim. Deus mostra com isso que ele é o proprietário do tempo, ele não é o proprietário só dos nossos afazeres, da nossa preocupação, né, das coisas, né, que a gente vive, as bênçãos que ele nos deu, mas ele também é o proprietário do nosso tempo. E isso não é por egoísmo, é por necessidade nossa, nós precisamos entender que tudo vem dele, inclusive o nosso tempo. E uma dessas necessidades, né, que o sábado, ele, com a qual o sábado contribui também, é a necessidade que nós temos de relembrar, ou seja, de conservar o conhecimento de quem é Deus, né? De que Deus é um Deus santo e por ser santo, ele santificou esse dia, né? Que é interessante, porque hoje, realmente, como a Mayara falou, todo mundo tem que tirar um dia, né? O dia da família, o dia da terra, o dia disso, o dia, né, da pausa, né? Mas no sábado ele tem esse diferencial. Ele não é só um dia para parar as coisas cotidianas. Ele é um dia para ser santificado, é um dia sagrado, né? Por isso, às vezes, às vezes nossa cabecinha entra meio que em parafuso, né? E aí a gente entra naquela discussão, né? O que fazer, o que não fazer, como fazer, é assim, é assado, quando na verdade a intenção de Deus é o quê? Nos trazer de volta para Ele, nos conservar, né, em nós, né, na nossa mente, o conhecimento de quem é Deus e de que esse é, sim, um dia sagrado, um dia santificado, é um dia diferente, não é um dia... Porque, por exemplo, eu tô de férias, eu acordo no dia seguinte, se eu não quiser, eu não faço nada. Tô parada também, mas é um dia comum, né? E o sábado não, ele traz esse significado santo, né, de santificação, que a lição também vem colocando mais para o finalzinho aqui da semana. Mas assim, então ele tem um selo especial, né? Além de ser um sinal de relacionamento, né, com Deus, é um sinal também de santidade. Que aí nós vamos conversando aí como que essas coisas funcionam, porque não pode ser um dia simplesmente eu parei, né? Até acho que aqui na lição de domingo mesmo, que fala que não é um dia para inutilidade. Deixa eu ver onde que eu vi, um período inútil e de inatividade, não é? Eu achei num comentário desejar todas as nações. O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. Não vou fazer nada. Não é essa a intenção de Deus ao nos dar o sábado. É sim, o descanso físico, o descanso mental, mas não simplesmente hoje eu vou passar o dia dormindo, né? E hoje meu dia é de folga. Não é bem assim, né, que a gente tem que pensar. Tem sim um objetivo além, né? Até a lição de domingo fala que a humanidade, através do sábado, foi convidada a descansar com ele, a entrar no descanso de Deus, né? Que não é simplesmente eu ficar dormindo sem fazer nada. É o descanso de Deus e com Deus. Isso Deus torna muito especial, porque as 3 palavrinhas ali que vem anexo, né, na criação do sábado, que é abençoou, santificou e descansou. Deus traz a bênção para esse dia, mas também para quem o segue, né? Ele traz essa bênção e a gente vai perceber isso também
Lá quando a gente fala do povo de Israel, né, da existência, da pré-existência ali do sábado antes dos 10 mandamentos, a gente vai perceber que é uma questão de bênção, não só o dia do preparo, mas Deus tinha uma coisa reservada especial naquele sábado, né? Ele dava bênçãos em dobro para o sábado, né? Para justamente legitimar esse processo não só do descanso físico, mas do descanso emocional, da confiança em Deus, de que nada ia faltar, né? Então ele não só traz bênção para quem o segue, mas ele torna o seu povo, né? Também nos torna especiais, nos coloca uma marca, ó, nós somos o povo dele, né? Torna legítima essa relação. E o descanso é a didática, né? A didática maravilhosa de Deus, que não precisava descansar. E eu já recebi, olha, vocês têm 5 anos, mas quando a gente fala de descanso e a gente fala que Deus descansou nesse dia, a minha filha perguntou, mas Deus fica cansado? Não, filha, é porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Ele me deu o exemplo de como fazer isso. E fazer isso através do quê? Relacionamento, né? E até pegando o gancho aqui do que a Elânia comentou, que o sábado, a menção que ela trouxe do desejado, que o sábado não é um dia de inatividade. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou adventista do 7º dia. E a primeira pergunta que as pessoas costumam fazer é, aquele povo que não faz nada no sábado? E aí vem uma série de perguntas. Você toma banho? Você desce o lixo? Você pega ônibus? Você pega Uber? Você faz isso? Uma série de perguntas. Nossa, mas você não lava uma louça? Nossa, mas não sei o quê. E, para mim, o sábado tem mais uma questão de não o que eu não posso fazer, mas o que eu faço no sábado. Então, se é um dia que Deus abençoou, que Deus abençoou em dobro, é para que eu estenda essa bênção para outras pessoas de uma forma diferente do que eu consigo fazer durante a semana. Porque às vezes durante a semana eu estou correndo tanto atrás do meu que eu não consigo fazer pelo outro. E o sábado é esse dia. É o dia da família também. É o dia de descansar também. Mas é o dia que Deus abençoou e santificou para que eu pudesse abençoar a vida de outras pessoas, para que eu pudesse, de alguma forma, levar essa mensagem de santificação para outras pessoas. Porque, desde o início, essa mensagem do sábado era para todos. O sábado era para todos. Quando ele criou lá no Éden, era para todos. E o objetivo era que isso realmente fosse estendido a todos nós até hoje, né? É importante a gente ter essa compreensão do sábado, porque nós falamos aí, comentaram bastante a respeito do sábado, do que nós podemos fazer, do que não devemos fazer. Mas e se eu tirar pode alguém perguntar, em uma das perguntas, né, que fazem para quem é guardador do sábado, mas e se eu guardar um outro dia da semana? E se eu contar a semana e num 7º dia, no que cair no 7º dia, eu também guardar? Então, há diferença entre guardar, parar, desligar um dia da semana, ou há diferença em ser o sábado? O sinal da aliança é o sábado. Qual é a origem do sábado? Né? Porque quando Deus criou a semana, ela era o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia e o sábado. Então, como a gente pode deixar aqui, com as pessoas que estão nos ouvindo, este recado especial do coração de Deus, né? Que é o sábado e não qualquer outro dia que eu queira determinar por facilidade minha, por querer resolver um problema de consciência. Nossa, eu estou ouvindo as meninas ou com elas falarem isso, então eu posso agora tirar a segunda-feira e guardar como um sábado. É assim que funciona? Como que pode chegar essa mensagem ao coração daqueles que estão nos ouvindo? Acho que, acima de tudo, o sábado, ele não é só a lembrança, ele é um compromisso. E quando você tem um compromisso e que isso implica um relacionamento com alguém, você se volta ao que, de fato, né, essa pessoa é importante, né? E, na verdade, aqui a gente fala assim, é importante para Deus. Não é importante para a gente com relação a Deus. Mas quando você pensa em relacionamento, se eu chegar no relacionamento, né, de amizade com alguém, nessa questão do compromisso, o compromisso, ele é
uma verdade, ele é como o sábado ele é um sinal, ele não é interpretado assim, o que é compromisso para mim é compromisso para o outro, não tem uma variável aí, né? Quando a gente estudar esse princípio do sábado como não só um símbolo, que é a questão do símbolo, né? O símbolo, ele pode ser interpretado de muitas maneiras, mas Deus sempre deixa claro, o sábado, ele não é um símbolo que para mim significa algo, para outra pessoa algo, né? Ele é um sinal. O que é um sinal? Quando a gente puxa, né, a sardinha ali para a filosofia, um sinal é algo que tem uma representação sólida, carrega uma mensagem. Se eu vejo um sinal de trânsito, aquele mesmo símbolo, ele é interpretado da mesma maneira para muitas pessoas. E Deus deixou bem claro o quanto que o sábado era fixo como um sinal, né? Como relação desse compromisso. Então, você tem a lei de Deus que lhe diz, esse é o compromisso que você vai fazer comigo por você mesmo, né? Isso vai fazer bem para você. Então, ele diz que isso não é variável, né? Conforme o nosso bel prazer. E de novo, a gente pegar o Deus criador e tentar se colocar como criador das nossas próprias regras, né? Das nossas próprias leis. E dizer assim, não, o criador fez, mas deixa aqui comigo, né? Deus está pedindo exatamente o contrário, abre mão disso. Deixa que eu me relacione com você, né? E o sinal é esse sinal baseado naquilo que a gente né? A gente é restaurado por essa graça, não exatamente do que a gente faz. Então, não é o dia do pode, não pode, né? É o dia de que nós somos salvos. Existe uma redenção nesse dia, existe uma bênção guardada nesse dia, e é uma bênção compartilhada, deve ser compartilhada, né? E o interessante é que lá em Aqui Êxodo, na lição, ela traz a questão da palavra no hebraico, né? Da palavra do hebraico no descansou e sábado, né? Que na verdade, eu não sei nem pronunciar assim, porque só acrescenta, na verdade, uma nova letra B, né? Primeiro Shabá, no descansou, e depois, não sei se lê da mesma forma, imagino que não, mas acrescentando mais um B ali no substantivo sábado, né? Então, assim, desde as origens, o sábado vai ser sempre sábado. Talvez vocês, assim como eu, já tenham visto calendários que começam na segunda-feira. Eu já vi calendários que começam na segunda-feira, vai e termina sábado e domingo, cai no sétimo dia. Mas a questão do sétimo dia, como escrito no original, enfatiza que é o sábado mesmo, né? Como o sétimo dia. Até em outros textos na sequência, né? Quando a gente vai estudando o sábado, ele cita o sábado como o dia do Senhor, né? E aí, como ela exemplificou com a lei de trânsito, né? Eu posso transgredir a lei de trânsito, mas eu vou ter consequências, né? Ah, não, aqui eu posso passar no verde. Ah, não, mas eu quero passar no vermelho. Você pode escolher, só que a lei diz que é no verde, não vai mudar a lei porque eu escolhi como fazer, né? O nosso Pai do céu, disse que é o sábado que é o dia sagrado, abençoado, e onde ele descansou como exemplo. Você pode descansar o dia que você quiser, mas não é o dia que Deus pediu. E eu creio que todos nós aqui, né, que quando buscamos ouvir, assistir ou ler coisas, né, materiais que nos aproximem de Deus, nós desejamos fazer a vontade de Deus, né? Então, se eu desejo fazer a vontade de Deus, tem que ser do jeito de Deus, né? Isso é muito comum dentro das famílias, né? A mãe, o pai falam, é desse jeito que você faz. O filho vai e faz do outro jeito? Como que a gente reage, né? Deus é até, assim, muito longânimo, como diz, né? Misericordioso, porque Deus fala que é desse jeito, mas eu vou lá e faço do outro jeito. Deus me manda um raio, como muitos dizem, né? Um castigo? Não. Ele continua cuidando de mim, me dando oportunidades de entender qual é o desejo dele real para minha vida. E, Alice, por isso que às vezes a gente pensa, nossa, mas por que falar sobre o sábado da lição de escola sabatina de novo? A gente vive falando de sábado. Por quê? Porque a gente é cabecinha dura. A gente pensa que sabe das coisas. Às vezes a gente não sabe das coisas. Então Deus está todo o tempo ali ensinando, né? Como um grande mestre, como um pai eternamente, e assim, é grandemente paciente, né? Que só ele consegue ter paciência com a gente, né? Porque somos bem teimosinhos às vezes, né? Por
escolha. Mas ainda assim, Deus tem misericórdia e nos ajuda, né, a abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, falar, não, é do jeito que eu falo, meu filho, é assim, mesmo depois que a gente bate a cara, né, quebra a cara, mas Deus está falando, não, é desse jeito, então é do jeito de Deus, eu não tenho o direito do sábado, ele é o Senhor do sábado, então ele diz que é assim, então tem que ser assim, né, porque ele sabe o melhor, assim como um pai sabe o que é melhor para o seu filho, imagina Deus, né? E é interessante porque a Elânia falando me remeteu à questão dos judeus. Como pensava-se também lá atrás em como guardar o sábado. Hoje as pessoas também questionam. Mas então o sábado é algo pesado, você tem que ser assim, porque se você não fizer assim, você não será salvo, você não está cumprindo sua parte na aliança. E não é isso, né? Na questão assim, o que na aliança ainda permanece, mesmo com relação ao sábado, é a graça de Deus. Não é? A graça dele é quem faz prevalecer todas as alianças que ele já fez conosco. Lá do arco-íris nós já vimos, quem tem nos acompanhado já viu quantas alianças nós estamos estudando. E o sábado não é diferente. Devo guardar, devo aceitar, devo compreender, sim, mas por amor e obediência, porque é através da graça que eu já recebi de Deus que eu desejo fazer a vontade dele, como disse aí, a questão de, então tá bom, eu quero fazer, mas é desse jeito que eu vou fazer. Então a gente não costuma fazer do nosso jeito no nosso local de trabalho, não é? A gente sempre pode abrir algumas exceções, mas a regra geral é ela que vai prevalecer. Então, com Deus, aproveitando a longanimidade de Deus, a gente acaba se beneficiando, mas onde a graça é que deve superar. E mediante essa graça, eu devo perceber a minha condição humana, a minha condição de pecador e de filho de Deus, e que necessito cumprir a vontade dele para a minha vida. E o sábado, quando a gente fala assim, um sinal de santificação. É a santificação de santidade, de separação, para que aquilo seja diferente e faça a diferença na minha vida. Então, quando a lição traz aqui, quando o Guia de Estudo traz a questão do sábado como sinal de conhecimento e como sinal de santificação. Ele é santificado porque qual conhecimento eu devo ter dele? E se ele é santificado, porque eu separo mediante todos os pontos que nós já falamos aqui. E tem aí também essa relação, né, entre o conhecer e santificar. E tem uma citação de Ellen White que eu até anotei para mim, que ela não veio na nossa lição, mas que agrega nisso, que diz assim, o sábado foi dado ao mundo como um sinal do Criador, ou seja, já leva a gente lá para a origem, né? E o sábado também é o sinal de Deus como santificador, porque lá no poder criador de Deus, ele criou todas as coisas, mas hoje, no presente, não só no conhecimento que nós temos dele, né? Experimentando Deus através de um relacionamento, o poder que criou todas as coisas é o que nos toma a restaurar a nossa alma, a sua própria semelhança. E o que é o restaurar a alma, senão a lei? A lei, ela nos remete à transcrição do caráter de Deus, para que eu tenha esse relacionamento com ele, para que eu entenda que o sábado é um sinal de que nós somos redimidos pela graça, né? Nós precisamos ter esse conhecimento, e esse conhecimento nos torna mais semelhantes a ele, faz a gente conhecer a sua vontade, faz a gente conhecer quem ele é, faz com que a gente tenha, né, essa ideia da importância da obediência, e mostra não só a questão do conhecer, mas também do santificar, né? A gente cria em nós essa relação de restauração. Então, ele é um sinal, não é um símbolo que pode ser interpretado de qualquer maneira. Ele é um sinal do que nós somos, né? Restaurados por Deus através da graça, e não daquilo que nós fazemos, do pode, não pode, mas dessa questão do relacionamento, do conhecer a Deus, do experimentar a Deus. E aí, nesse sentido que a gente vem falando sobre os sábados, o sábado como um sinal, como uma aliança realmente, como algo para a gente, um sinal de conhecimento, de santificação. A gente entra nessa questão do não é o dia do pode ou do não pode, é um dia para a gente estar mais perto de Deus, para a gente lembrar do sacrifício que ele fez por nós, para nós buscarmos santificação, para a gente buscar fazer bem para o outro, que não é do nosso jeito,
não é o que eu quero, não é ficar inútil dormindo, onde você não levanta um dedo para fazer nada. E aí, muitas vezes, a gente pode cair naquela... Às vezes, quem está em casa nos assistindo pode estar pensando, tá, então o que eu faço no sábado? Como é que guardo o sábado? Como é que passo o dia de sábado? O que acontece? E aqui, para mim, tem algo muito grandioso que Deus ele vai nos ensinando, como o pai ensina os seus filhos. Então, primeiro ele mostrou ele descansou no sábado para mostrar que era preciso descansar. Quando ele esteve aqui, ele guardou o sábado e ele foi mostrando com as suas atitudes o que ele fazia no sábado, para servir de exemplo para a gente mesmo. Então, se a gente pega diversos trechos da Bíblia, onde Jesus colheu, por exemplo, uma espiga de milho para se alimentar, onde ele curou um doente, onde ele pregou, onde ele esteve na sinagoga, e até mesmo para os judeus da época, Jesus não estava guardando o sábado. Porque como que você colhe uma espiga e se alimenta? Como que você cura no sábado? Não é assim. Eles tinham sobrecarregado o sábado de leis e regras e tirado a santidade dele, se é que a gente pode dizer assim, né? E Jesus veio e guardou o sábado e santificou para que servisse de exemplo para nós também. Então, para quem está em casa e de repente nunca guardou um sábado ou não sabe como guardar o sábado, se apegue nisso, no que Jesus fazia no sábado. Jesus tirou o sábado para curar outras pessoas. Jesus tirou o sábado para falar da salvação para outras pessoas, para trazer isso. Olha, eu sou o sacrifício, eu vou morrer numa cruz, mas eu vou ressuscitar. Ele pregava e ele falava tudo isso. Então, que seja um exemplo para nós. Estamos iniciando nessa jornada do sábado. Talvez amanhã seja o primeiro sábado que você vai tentar guardar na vida. Pense nisso. Jesus fez o bem. Jesus cuidou de outras pessoas. Jesus não ficou ali preocupado igual outras pessoas estavam na época de, não, isso eu não posso fazer. Não, isso eu não posso fazer. Porque eu me lembro desde criança, na igreja, às vezes ouvi as irmãs questionando, eu não consigo passar o dia, esperar da hora do pôr do sol com a louça na pia, é muito para mim. E aí, eu tenho certeza que talvez você conheça alguém que é aquela pessoa que toma um copo de água e já lava, ela não consegue deixar o copo lá na pia. E às vezes, deixar a louça na pia até o pôr do sol, para aquela pessoa é uma tormenta tão grande que ela não consegue fazer mais nada no sábado, já não tem nada de santo, já perdeu o sentido. Então, não se apegue nessas coisas, de o que eu posso e o que eu não posso fazer. E olhe para Jesus. O que Jesus fez, é isso que eu vou fazer. E aí a gente vai introduzindo. As coisas vão acontecendo. E conforme o seu relacionamento for crescendo com Jesus, você vai entendendo mais sobre o sábado, sobre o que você faz, sobre o que você não faz, até que seja realmente natural e que você não consiga sequer pensar em fazer diferente, senão daquele jeito que Jesus te ensinou. E isso é realmente o equilíbrio eu achei interessante no guia essa questão do conhecer e do ouvir falar, né? Na minha linguagem, assim. Então, quando eu conheço alguém, eu me relaciono com aquela pessoa. Então, me relacionando com Jesus, eu vou compreender o valor que tinha para ele, do sábado, dele curar alguém. Eu não posso curar hoje. Talvez a pessoa fazê-la levantar de uma cama, mas eu posso visitá-la, eu posso estar com ela em oração, eu posso... vou trazer aqui algumas coisas práticas, né? Como professor, a gente gosta de dar exemplos. A pandemia, ela tem ensinado algumas coisas, sabe? De tudo retém o que é bom. Então, algo bom eu encontrei também. Eu aprendi que é muito importante, assim como Jesus, eu ia até a sinagoga, eu ia até a minha igreja, eu congregar com os meus irmãos, eu estar ali em oração com eles. Isso é muito importante no dia de sábado também. É uma das coisas, ir ao templo. Mas tão importante quanto isso é o meu relacionamento com Jesus. É o meu relacionamento com a minha família, com aqueles que estão mais próximos de mim, mesmo que não seja família, mesmo que não seja parentes.
ir ao parque, fazer um piquenique, visitar um hospital, cantar. Eu não canto, mas que vontade que eu tenho de um dia chegar na porta do hospital e cantar, e aquelas pessoas se alegrarem com aquilo. Então é muito bom. É muito bom a gente pegar detalhes, saber, olha, isso eu posso, isso é bom. Jesus faria, então eu posso fazer no sábado. Se Jesus faria, eu posso fazer. E não nos apegarmos como antigamente, que as pessoas se pegavam aos detalhes, sabe? Aos detalhes do não pode, como disse a Mayara, mas sim naquilo que eu posso realmente fazer isso. Jesus faria isso se estivesse no meu lugar? Hoje é sábado, o que agrada fazer? Então eu tenho, meus sábados tinham um significado quando meus filhos eram menores, depois quando meus filhos saíram de casa, e hoje, sabe, que a gente amadurece, que a gente compreende, que a gente entende, e que nós tivemos os tempos fechados. O sábado, sim, hoje é um sinal de aliança entre Deus e a Ana. E o que é legal é que até tem um verso que fala lá em Êxodo 31, no 16 ao 17, que eu destaquei essa palavra, diz assim, ó, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando. Eu achei muito legal essa ideia, né? É uma celebração. Deus nos salvou, porque a gente reconhece ele lá no passado, né? Através do nosso relacionamento com ele, e a gente reconhece ele no presente, nos dando essa liberdade nessa celebração, né? A liberdade que vem também através do confiar, do descanso físico, mental, mas que também vem através do servir. Não é o dia do pode, não pode, mas é a liberdade de poder espalhar essa graça, essa leveza que Deus nos deu, né? Porque ele nos liberta do pecado. Olha que felicidade, isso não é motivo para celebrar, isso não é motivo para separar um dia da semana e tá, né, pensando nisso, vivendo essa liberdade, essa celebração, e se também não é um motivo de pensar na santificação, que é o que nos leva, o sábado é levado para o futuro, porque o sábado no céu é o símbolo do dia eterno. Imagina um eterno sábado, onde a gente vai estar ali num momento onde a gente vai ser restaurado à imagem, semelhança de Deus, né? Nos tornando como ele, naturalmente, né? Isso é lindo, essa ideia da celebração. Te cortando, esse ponto que você trouxe, que era um dia de celebração, me remete muito quando eu era criança. Minha mãe até falou que o sábado tinha um significado diferente quando nós éramos crianças do que tem hoje. E às vezes eu tenho algumas recordações assim de igreja, né? Que a gente era muito igrejeiro, e aí das pessoas dizendo que o sábado tinha que ser um dia gostoso para as crianças, que tinha que ser um dia que elas quisessem. E eu me recordo muito disso, de que o sábado era um dia que nós esperávamos quando nós éramos crianças. Que nós tínhamos gosto quando chegava o sábado, porque era o dia que meu pai não saía para trabalhar, que ele estava com a gente, que o culto da família durava 2, 3 horas no culto de pôr do sol, porque a gente contava história, a gente vestia roupa diferente, a gente encenava, fazia uma cabaninha na sala, fazia um monte de coisa, e aquele dia a gente ficava a semana esperando chegar o sábado. E como que isso quando a gente cresce, né? Quando a gente se torna adulto, quem me conhece pessoalmente sabe que crescer eu não cresci muito, mas quando a gente se torna adulto, a gente espera esse sábado também. Também é um dia gostoso, um dia que a gente fica, nossa, graças a Deus chegou o sábado, meu coração fica até mais feliz nesse dia. E como a gente passa isso para as pessoas ao nosso redor? Porque para muitos o sábado pode parecer um peso, quando na verdade ele é uma bênção. Ele é um presente. Ele é assim, é Deus dizendo, filho, para você. Eu fiz para você, eu cuidei, eu separei, eu pensei nisso, que você não pensaria. E como que a gente encara isso? Como as pessoas que estão ao nosso redor, elas enxergam o nosso sábado? Como um fardo, né? O famoso, você não trabalha, não faz nada, né? Você não pode fazer isso, nossa, que pena. Mas olha que interessante, né? Ele é o que a gente precisava como ser humano, não como judeu, não como Laísa, não como criança, não como adulto. Olha, tem essa transição de alcançar todo mundo. É a necessidade que nós tínhamos e que Deus também tem de se relacionar
com todos os seres humanos. Então, por isso que ele tem que ser a lembrança dessa celebração da graça de Deus, né? A alegria por vivenciar esse dia, que é um presente, não só no sentido de ser uma separação no tempo, mas é uma separação para mostrar o lugar de Deus na nossa vida, nos nossos passatempos, no nosso conhecimento de mim, de quem eu sou, né? Quem eu sou para Deus, né? Numa separação para a gente entender o lugar de Deus no meu trabalho, né? O que eu posso fazer pelos outros nessa questão de serviço, nas atitudes, nos relacionamentos, né? Ele praticamente ele nos completa em todos esses aspectos, né? Ele mostra que existe um lugar para Deus em tudo isso e eu preciso disso, né? Eu preciso que Deus tenha esse lugar em todos esses aspectos, não só no tempo, mas nas atividades que eu faço. E é tão importante o entendimento, né, dessa questão que eu achei bem legal. Li o texto, não tinha notado essa questão da celebração, né, de você comemorar, de você festejar, né? E a gente costuma dizer, né, que é o aniversário da criação a cada sábado, né? E às vezes parece que a gente esquece disso. Mas é importante esse entendimento, porque assim, quando a gente entende dessa forma, que a gente está num dia de celebrar, eu não vou ter outras preocupações. Eu vou me preocupar com aquela celebração, né? É só a gente pensar, tem uma festa de casamento determinado dia. Você vai pensar durante o dia que você tem que limpar a casa, que você tem que ir para isso, ou que tem que fazer aquilo. Não, naquele dia você já vai acordar pensando, não, eu tenho que me arrumar, tenho que arrumar a roupa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É para aquilo só. É o dia da festa. Chegou a festa que eu tanto esperava. E aí, quando a gente começa a entender o sábado dessa forma, que eu achei muito bacana essa colocação, a gente não vai se preocupar com a louça que tá na pia, mesmo aquela pessoa que é mais estressada, né? Não vai se preocupar com a roupa que tem para lavar, para deixar para semana, né? Ou que tem que fazer a comida, sei lá, as marmitas, não sei, não vou me preocupar com outra coisa. Porque hoje é dia de festa. No dia da festa ninguém se preocupa com nada, né? Com outras coisas. Se preocupa em curtir, né? Em curtir, se alegrar, deixa o resto para outro dia eu penso no resto. Outro dia eu penso nas minhas atividades. Então é muito pertinente esse comentário da questão da celebração. E aí não existe também aquilo do pode ou não pode, porque se eu tô numa festa, eu vou ser feliz, né? E o que eu vou fazer para ser feliz, né? Até tem um texto em algum lugar aqui, que agora eu já nem sei mais onde eu tô, mas enfim, que fala que aliás, sei lá, mas eu vou falar, é que quando eu me aproximo mais desse Deus que é santo, né, no sábado, porque eu tenho essa oportunidade maior, certo? Porque eu não vou pensar em tantas coisas, então eu tenho essa oportunidade de me aproximar mais de Deus como um Deus santo, né, entender a santidade de Deus, é aí que ele vai nos santificando também, né? Tem um texto de Paulo, que eu não lembro onde está escrito, mas que diz que pelo contemplar nós somos transformados, né? E quais são as formas, né, que Deus deixou para nós de contemplação, de contemplarmos a Ele? Uma delas é a própria criação, né? Por isso a citação, né, que alguém fez aí, acho que foi a Maiara, da questão das espigas de milho. Eles estavam caminhando, né? Estavam ali caminhando. Então, assim, a natureza, ela fala também, ela declara, o salmista fala muito disso, né? Sobre a glória de Deus, né? Ao servir outros, né? Como que a gente vai entender ali, né? Se aproximar de Deus servindo outros? Ué, a gente vê a alegria, todo mundo já passou por isso, né? Em fazer um favor para alguém, a pessoa fica super feliz, você se sente tão bem, né? Às vezes não é nem nada, né, que você fez, mas a pessoa se sente feliz, né? Então, assim, o pode ou não pode, some. Some, porque você está tão ocupado festejando esse dia, esse momento com o seu Criador, né? Que essa questão do pode ou não pode não existe mais, né? Que era realmente o problema, né? Dos legalistas, né? Dos fariseus, os sacerdotes da época do tempo de Jesus, que eles não estavam preocupados com a celebração daquele momento, daquele dia. Eles estavam preocupados com as regras, né? Entendiam diferente a questão da santificação, que a santificação tem a ver com a proximidade com Deus, né? E não com aquilo que eu faço ou não faço. A Ana colocou no começo, né? E tem uma frase na lição que fala disso, que o sábado ele traz também a mensagem de graça, né? Da graça salvífica do Senhor, de Deus, né? Ou seja, no sábado não existe para eu fazer ou não fazer alguma coisa. O sábado é uma lembrança do
quanto Deus é bom para nós, né? Do quanto Ele nos ama e do que Ele quer fazer por nós, né? Pensando agora, entendendo essa questão da celebração, também tem a questão de que entra aí o relacionamento. Quando você tem relacionamento com alguém, e esse relacionamento talvez não seja assim, muito grande, você fica inseguro do que fazer ou não fazer. Então, conforme for crescendo a nossa intimidade com Deus, no meio dessa celebração, da gente realmente entendendo quem a gente é para Deus e quem Deus é para nós, acho que se torna muito leve, né? Um dia de celebração desse relacionamento maravilhoso. E aí sim, a gente encerra falando de festa e alegria que é o sábado, né? Com certeza. E quando a gente fala do sábado, que é um lembrete do futuro também, que nós viveremos um eterno sábado, será uma eterna festa, será uma eterna celebração, né? Uma alegria muito grande, que é para o que nós esperamos, que é a volta de Jesus, onde nós viveremos esse sábado na eternidade com Jesus, com o Criador do sábado. Que nós possamos, né? Para mim, realmente, isso ficou muito grande aqui, de que nós possamos realmente celebrar o dia de sábado e celebrar com os nossos irmãos quando nós pudermos novamente, para quem já pode, ou celebrar com a sua família, que seja realmente esse momento de celebração, aquela festa que você está esperando para reencontrar um amigo, ou para você estar lá com a pessoa, o dono da festa que você ama tanto, que você esteja nesse relacionamento com Jesus realmente para aproveitar dessa festa. É importante que a gente deixe um recadinho, que se você, lá em Êxodo 20, você ler, você vai perceber que o sábado é uma aliança, como nós já mencionamos aqui, antes mesmo do pecado. E nada mudou dos 10 mandamentos que Deus instituiu, inclusive o sábado. Ele permanece o mesmo desde quando foi instituído lá por Deus. E o que vai fazer a diferença mesmo na minha compreensão é esse relacionamento que eu tenho com Deus. Eu queria só assim que diz, o processo de santificação é obra do amor redentivo de Deus e revela salvação e redenção. Tanto a justiça, que é a justificação, quanto a santificação são obras de Deus. Então, assim, eu preciso separar, sim, um momento especial, que é esse Santo Sábado, para que eu reconheça o meu Redentor. Então, assim, é como nós falamos aqui de relacionamento, eu conheço a Laísa através do meu filho Felipe, né? Conheço a Elaine, como ela mencionou, já há muito tempo, tive o privilégio de ver o filhinho dela chegar, se desenvolver, e a minha filha Maiara e tantas outras pessoas que nós queremos bem. E também queremos bem aquelas pessoas que a gente tem relacionamento e que não guardam o sábado por não conhecerem, mas que através de nós, essas pessoas venham a conhecer, venham a compreender esse desejo, esse compromisso de aliança que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade nessa semana de nós termos relembrado um dia que, para nós, já é vivenciado de muitas maneiras. Mas muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de relembrar também, através do sábado, teu compromisso conosco e nos fazer mais leves, mais felizes, em proporcionar o nosso descanso físico, mas também o nosso descanso mental, em sabermos que o Senhor supre todas as nossas necessidades e promete nos salvar através da tua graça. Senhor, que as pessoas que ainda não têm essa oportunidade possam receber o abraço que o sábado é, como o Senhor planejou, como o Senhor sonhou que ele fosse. Um dia para a gente se relacionar contigo, um dia para a gente celebrar e viver a alegria e a leveza que nós teremos e que o Senhor nos promete através da tua graça e da tua salvação, que nós vamos ter um dia lá no céu, o eterno sábado. Nós esperamos muito por isso e nesse momento oramos para que esse dia chegue o mais breve possível, mas que nós possamos, enquanto estivermos aqui nessa terra, fazer a nossa parte em servir as outras pessoas e contar essa mensagem tão linda de redenção e de amor que o Senhor mostrou para nós durante essa semana. Muito obrigado por tudo, abençoa cada uma das pessoas que estão tendo acesso a esse estudo, que elas possam ter a lembrança do teu carinho e sentir isso em cada momento do seu dia, da sua vida. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Bom que você chegou até aqui conosco. Ficamos muito felizes com a sua presença em mais um estudo e esperamos você na próxima semana. Aproveita e encaminha esse estudo para as pessoas que você gosta, para os seus amigos, para as suas amigas, e que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, que você e os seus familiares estejam bem, com a graça de Deus.